O céu é o limite para a inteligência artificial, agentes de inteligência artificial e redes de agentes. Esse é o tipo de coisas que eu espero para o próximo ano. E isso é um grandíssimo feito. Cada vez que você diz algo, ele gera um painel inteiro de parâmetros. Qual a expectativa para a inteligência artificial em 2025 que um dos principais gestores de fundo de investimentos focado em tecnologia tem? O que o Sam Altman, CEO da OpenAI, disse essa semana sobre a inteligência artificial geral, que muito se fala e pouco aparece, e também as novidades que o ChatGPT está preparando para os próximos dias. O que uns moleques lá nos Estados Unidos estão fazendo que mostra exatamente como a IA vai revolucionar tudo que a gente conhece em termos de internet, software e utilidades do dia a dia. E também a IA chinesa, que chegou botando fogo no parquinho e em só 2 meses de lançamento e treinamento, já está batendo de frente com o ChatGPT. Tudo isso e muita resenha você vê hoje aqui no IA News, então fica comigo até o final. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Diego Martins e esse aqui é o canal IA com Diego. Esse aqui é o IA News, onde a gente traz o pente fino das principais notícias da semana na área de inteligência artificial. A gente começa o IA News de hoje com uma entrevista para Bloomberg que o Constantine Buller, ele que é gestor do Sequoia Capital, um fundo de investimento focado em empresas de tecnologia, mais especificamente para empresas que desenvolvam soluções com inteligência artificial, e ele dá a visão dele como um investidor na área, ele que está há mais de 10, ele começou como pesquisador e ele está há mais de 10 anos envolvido com a área de tecnologia e inteligência artificial, e ele dá a visão dele do momento atual que a gente está vivendo agora em 2024 com as inteligências artificiais e qual a visão dele para o futuro, para 2025, o que ele está esperando. Então vamos ver junto essa entrevista. Constantine, ainda estamos animados? Bom dia, Caroline. É ótimo te ver. Sim, estamos definitivamente em um ciclo de hype sobre inteligência artificial. No entanto, não estamos focados no hype de 2024 ou mesmo de 2025, mas no longo prazo. Inteligência artificial é uma macro tendência muito grande e importante, comparável à Revolução Industrial. É uma tendência. Eu até fiz um vídeo, o primeiro vídeo aqui do canal, onde eu faço justamente essa comparação que ele está fazendo sobre a inteligência artificial como uma das revoluções industriais. Então, automação, inteligência artificial, a robotização dos processos, né? A gente está vendo muita informação sobre isso surgindo e um desenvolvimento muito rápido nessa área. Então, realmente, a inteligência artificial está sendo tratada como uma nova revolução industrial, seria a 4ª revolução industrial. Tendência na qual temos investido há décadas e continuaremos investindo pelas próximas décadas, independentemente de onde o hype se encontre. Você escreveu um artigo há um ano ou algo assim, identificando como, por exemplo, a Gartner vê os ciclos de hype. Com todo esse entusiasmo... Só também um adendo, só para falar, esses vídeos são todos vídeos que eu acompanho no noticiário no YouTube ou no Twitter, são vídeos que eu trago aqui pra gente analisar junto, que eu faço a dublagem deles. Então são todos vídeos em inglês, para facilitar, pra gente assistir junto aqui, eu faço previamente a dublagem deles pra gente conseguir assistir sem problema de ter que ficar lendo legenda e coisas do jeito. Entusiasmo eufórico que de repente leva a um período de decepção, conhecido como Vale da Desilusão. Onde estamos em termos de adoção pelo consumidor e de retorno sobre os investimentos em inteligência artificial? Você está exatamente certa. Deixe-me dar alguns exemplos. A inteligência artificial muda com o tempo. Quando eu era pesquisador de inteligência artificial, há muito tempo, estávamos apenas começando a explorar o processamento e entendimento de linguagem natural e os primórdios da visão computacional. Em 2022 e 2023, o foco foi nos grandes modelos de linguagem, respondendo perguntas e na chegada da inteligência artificial moderna. Já 2024 tem sido o ano dos agentes. O que é um agente? É uma inteligência artificial que realmente completa uma tarefa. Você pede algo. Até é importante frisar aqui, se está usando inteligência artificial como simplesmente uma caixa de pesquisa, como se fosse um Google, está usando errado. Na verdade, a inteligência artificial não é isso. Na verdade, a inteligência artificial realmente ela veio para cumprir tarefas, para criar agentes, automações inteligentes ou ultra inteligentes que possam executar tarefas dentro da empresa que vocês têm ou dentro das profissões que vocês exercem. Então ela vem para auxiliar como uma ferramenta de desenvolvimento do trabalho de vocês. Então você está usando simplesmente o ChatGPT, por exemplo, que é o mais comum, como um Google da vida para fazer pesquisas,
está completamente errado. A maneira correta de usar a inteligência artificial, e não é uma maneira correta que eu acho, é justamente quais são as aplicações que estão aparecendo, é usar agentes. Então, é tu criar agentes dentro do ChatGPT ou dentro de qualquer outra plataforma de inteligência artificial e aplicar esses agentes no teu dia a dia, nas tarefas operacionais dos negócios de vocês. E ela não apenas E até a pergunta da repórter da Bloomberg, eu acho que é Caroline o nome dela, ela vem justamente porque existe um temor no mercado. Quem viveu ali nos anos 90 vai se lembrar disso. Existiu a quebra das empresas.com no início dos anos 90. O que aconteceu? Muito parecido com o que está acontecendo agora com a inteligência artificial, criou-se um hype em cima das empresas.com. E o mercado de investimentos, ele não quer saber, ele não quer... O grande ponto do mercado de investimentos é que ele não pode perder a próxima onda, ele não pode perder o hype, senão ele fica muito para trás. As empresas valorizam muito rapidamente, então uma empresa que não investe no início ou no começo desse movimento, ela perde muita atração no futuro no rendimento dos investimentos dela. Então, normalmente, quando começa um novo boom, vários fundos de investimento alocam capital nesse mercado, querendo surfar essa onda. Aconteceu com as empresas.com, só para exemplificar para vocês. Para quem não viveu essa época, as empresas.com, elas criaram um movimento onde qualquer pessoa que abria um site, ela recebia um investimento de um fundo de investimento. Então, tu abriu o e-commerce de uma pet shop, era só um e-commerce de pet shop, só que como o mercado não conseguia analisar se aquilo ali ia ter uma grande tração, se aquilo ali realmente era disruptivo ou não, vários softwares web foram criados naquele momento e muitas empresas que não fazia o menor sentido receber um investimento. Então a pergunta da Caroline ali da Bloomberg é justamente nesse campo. Será que a gente está num hype, a gente está vivendo uma onda onde a gente tem muito investimento para pouco retorno? As Big Techs estão botando bilhões e bilhões de dólares nesse mercado. E qual é o retorno prático para o usuário final, para a gente, no nosso dia a dia? Realmente ele tem um retorno para todo esse investimento de capital que está sendo feito? Ou é só um hype, uma bolha, como foi das empresas.com nos anos 90? Que acabou furando e realmente várias empresas simplesmente que eram com investimentos milionários naquela época desapareceram do dia para a noite quando se viu que o retorno não era aquele esperado. E pode acontecer, e o mercado está especulando que isso possa estar acontecendo no mercado de inteligência artificial, onde mais dinheiro está sendo colocado com pouco retorno sendo trazido. E eu acredito, daí a minha opinião, que isso pode estar acontecendo em alguns negócios específicos, onde muito dinheiro está sendo colocado. E essas empresas dá para ver nitidamente que o poder de tração dela, de retorno dela no longo prazo para esses investimentos, não vai fazer o menor sentido. Porque estão se investindo em empresas onde está simplesmente fazendo uma aplicação simples de IA para desenvolvimento de imagem, para desenvolvimento de voz, que não é o cerne do ponto do desenvolvimento. A IA realmente é muito disruptiva, mas é para outro lado, na minha visão. É onde essa aplicação prática vai entrar dentro dos softwares, dentro das empresas, com agentes ou com um enxame de agentes internos das empresas, onde ela vai poder potencializar os softwares para que ele não tenha simplesmente um raciocínio lógico linear do que ele está fazendo, e sim ele tem um raciocínio abstrato sobre a coisa, onde ele toma decisões por conta da bagagem do desenvolvimento e do treinamento daquela inteligência artificial, com base na aplicação dela prática. Então, trazendo para termos práticos, a gente pode ter um software de contabilidade, por exemplo, que lá dentro vão ter agentes de inteligência artificial que vão tomando decisões financeiras pela empresa, de mudança de estratégias para a empresa, isso já dentro do próprio software de gestão comercial, de gestão financeira, de gestão contábil da empresa, que tem hoje os ERPs, a gente pode ter inteligências artificiais lá trabalhando dentro do código de programação do próprio ERP, do próprio software. Então, a aplicação prática que eu vejo para a inteligência artificial é essa, e não esse hype de uma empresa lá que faz vídeos animados, por exemplo. Muitos fundos de investimento estão aplicando em qualquer empresa que respire inteligência artificial. Botou IA no nome, tá descendo dinheiro na conta dos caras. Pode gerar uma bolha, deve gerar uma bolha, né? O mercado está falando isso, onde muito dinheiro está sendo colocado para pouco retorno, e esse é o grande temor do mercado nesse momento, que é um pouco do que a Caroline perguntou ali.
Te explica como fazer, mas faz para você. Um exemplo de uma empresa que trabalha com agentes de inteligência artificial é a Expo, que está no nosso portfólio. Ela foi fundada pelo criador do GitHub Copilot, que criou um agente para sua segurança, um espaço extremamente desafiador e importante. Essas dublagens estão legal, né? GitHub. O GitHub virou GitHub. Em poucos meses, eles desenvolveram uma inteligência artificial capaz de superar alguns dos melhores testadores de penetração do mundo. Essa inteligência artificial ataca um site, identifica vulnerabilidades e relata: encontramos essas falhas e completamos toda essa tarefa. Esse foi o foco de 2024, agentes. Para 2025 e além, provavelmente veremos enxames de agentes de inteligência artificial, redes de agentes trabalhando juntos ou até mesmo contra outros para alcançar algum resultado. Constantine, o enxame de agentes de inteligência artificial. É um assunto agora do final de 2024 é esse, enxame de agentes, ou seja, agentes trabalhando com agentes, um agente chamando outro agente, ele tem uma função pré-determinada, ao final dessa task, dessa chamada, ele vai terminar a função dele e ativar outro agente que ele determinar que é o mais relevante para aquela função, ou seja, tu tem um agente, depois tu pode ter uma camada com 5 agentes que esse agente anterior vai ativar um daqueles agentes, e assim vai desencadeando uma cadeia de agentes que vão trabalhar em conjunto, uns com os outros, sendo ativados automaticamente por eles, né? Agentes de inteligência que trabalham em conjunto. Basicamente, isso é um enxame de agentes. Parece que há um enxame de empresas falando sobre agentes de inteligência artificial. Estamos prestes a ver os números da Salesforce hoje, e eles estão focados no Agentforce. Ao mesmo tempo, A repórter tá pegando no calo dele. recentemente tivemos uma das empresas do seu portfólio, a Rox, que também é toda sobre agentes. Como vamos ver esses agentes interagindo, colaborando, competindo ou até mesmo fazendo alguns ganharem enquanto outros perdem? Certamente, o motivo pelo qual as pessoas estão tão animadas com agentes é o impacto que eles prometem ao completar tarefas. Não todas, mas muitas. Queremos que a inteligência artificial realmente faça o trabalho. Você mencionou a Rox, que é um ótimo exemplo. É uma empresa de agentes de inteligência artificial que inclui o humano no processo. A Rox não tenta excluir a pessoa, mas sim capacitar. Por exemplo, se você... Isso é outra coisa que eu disse no primeiro vídeo aqui do canal. A IA ela não vem para substituir ninguém. A melhor definição para a IA é que a IA potencializa os profissionais. Ela veio para nos auxiliar a gente ser um melhor profissional, entregar mais no mesmo tempo que a gente trabalha ou entregar melhor no mesmo tempo. Então tu vai conseguir se potencializar, ser mais eficiente, ser mais efetivo naquilo que tu se propõe a fazer. Você é um vendedor com ótimas relações humanas. O agente da Rox vai realizar todo o trabalho e pesquisa para te preparar para a próxima reunião. Eles colocaram essa teoria em prática ao desenvolver uma tecnologia para redigir e-mails automaticamente. Inicialmente, incluíram a função de envio automático, mas perceberam que, mantendo o vendedor humano no processo, o desempenho triplicava. Existem casos onde o agente faz tudo, como na cibersegurança com a Expo. E há casos, como o da Rox, onde o agente trabalha para complementar o humano. Constantine, você é um grande pensador. Quais tendências você prevê? Quantas ofertas de agentes realmente precisamos? Quantas empresas públicas e privadas podem sustentar esse mercado? Isso foi aquilo que eu comentei anteriormente com vocês. O mercado, ele está já se antevendo a próxima crise, a próxima bolha. Existe uma bolha no mercado de IA? Muito provavelmente sim. Porque esse é o caminho natural do mercado financeiro. É botar muito dinheiro quando surge um hype novo, porque eles não querem ficar de fora. Eles preferem gastar um percentual da carteira deles num hype que não se confirmou, do que ficar de fora num hype que se confirmou. Né? Quem ficou de fora lá atrás do Facebook, da Amazon, da Apple, quem ficou de fora da Microsoft, de grandes empresas do techs, Nvidia. Então, quem ficou de fora desses mercados perdeu de surfar uma bela de uma onda. Então, eles têm como premissa, eles preferem perder $1 milhão no investimento que não deu em nada do que deixar de ganhar $1 bilhão no investimento que deu certo. Estamos apenas começando com a inteligência artificial. A limitação está em nossa criatividade.
O potencial da inteligência artificial é enorme. Vou dar um exemplo. Saúde e educação, áreas críticas para todos nós, onde os custos só aumentam há décadas. Grande parte desse aumento se deve ao custo dos serviços. Agora que a inteligência artificial pode completar algumas tarefas, acredito que ela pode, nas próximas décadas, ser um fator transformador para essas indústrias, reduzindo custos e promovendo uma população mais saudável e bem educada. O céu é o limite para a inteligência artificial, agentes de inteligência artificial e redes de agentes. Então, para o Konstantin Buller, da Sequoia Capital, a grande tendência para 2025 não são mais os agentes individuais, são os enxames de agentes. Isso é o que ele espera para 2025. E agora a gente vai ver um pouco sobre uma entrevista que foi dada essa semana pelo Sam Altman, CEO da OpenAI, que ele falou um pouco sobre uma coisa que é comum no mercado, que muita gente fala sobre AGI, né? Sobre a inteligência artificial geral. Qual é a perspectiva? Porque já muito se falou que vai ser o mês que vem, vai ser o semestre que vem, vai ser o ano que vem, e ela nunca vem. Será que ela vai vir mesmo? Será que a inteligência artificial geral, eles vão conseguir produzir? Tem alguns cientistas que dizem que não, que isso não vai acontecer. Eu gosto muito de acompanhar o Nicolelis, os podcasts que ele participa, e na visão dele, vai demorar muito para a AGI acontecer. Tem outras, eu também acompanhei esses dias um podcast do Kai-Fu Lee, que também é um cientista chinês, gestor de um fundo de investimento. Ele também acha que a inteligência artificial geral também não vai acontecer tão cedo. O que eles acham é que a inteligência artificial vai emular alguns sentimentos, alguma coisa relacionada à criatividade, mas ela vai emular a partir daquelas informações que ela coletar. Ela não vai ter por conta dela sentimentos, por conta dela um raciocínio próprio, criativo, gerado por ela, sem ser com um humano por trás comandando ela. Então agora a gente vai ver qual é a visão do nosso amigo Sam Altman sobre isso. A próxima grande pergunta que todos estamos fazendo. Não acredito que estamos fazendo isso somente 2 anos depois. E você acabou de escrever sobre isso. Essa entrevista, só para confirmar, é na NBC que ele deu essa semana. Você disse que é possível que tenhamos superinteligência daqui poucos milhares de dias. Poucos 2 anos atrás, você pensava isso. E quando você diz alguns milhares de dias, eu posso fazer várias verses de cálculos sobre o que isso significa. Bem, quero dizer, há uma grande incerteza e também há diferentes definições do que é superinteligência. Sim, 2 anos atrás, nós achávamos que estávamos em uma curva bem íngreme. Quero dizer, nós começamos a OpenAI porque achávamos que isso era possível. E talvez não estivesse tão longe. E foi bem, mas esperávamos que fosse bem. Como nós acreditávamos no aprendizado profundo como essa nova descoberta incrível da humanidade. E achávamos que poderíamos chegar aqui. E tínhamos... Só um parênteses, né? Realmente, o aprendizado profundo, né, Deep Learning, é realmente um dos grandes feitos da humanidade. Como a máquina pode, por conta própria, criar camadas de aprendizado e o aprendizado dela fazer ela aprender cada vez mais. Isso realmente é fantástico. Mas a gente partir daí para algo que tem uma consciência própria, para mim tem um abismo gigantesco, uma diferença. A IA pode ser extremamente inteligente, pode nos auxiliar muito, mas aí ela ter consciência própria, para mim é uma diferença gigantesca. E aí também tem muita briga entre eles. O que é a AGI, né? Algo que tem uma consciência, um ser com uma consciência própria, com vontade própria, com sentimentos próprios? Ou é simplesmente uma super inteligência com poder lógico absurdo, com poder de informação absurdo, que ela já consegue fazer coisas que a gente não consegue, mas que ela consiga chegar num nível extremo disso. O que seria a AGI? Então, esse debate é quase filosófico dentro da área de tecnologia. O dever de chegar aqui e fazer com que fosse bem e compartilhar os benefícios de forma ampla, mas sim
achávamos que poderíamos chegar aqui. E ainda acreditamos que podemos chegar aqui. Não é certo. Há muito trabalho duro, muita pesquisa e engenharia ainda para fazer. Mas eu acho que é possível. E acho que é possível não tão longe no futuro. Eu espero que em 2025 nós tenhamos sistemas que as pessoas olhem, até mesmo aquelas que são céticas em relação ao progresso atual, e digam: uau, eu não esperava isso. Isso muda o que a gente... Como assim? Aqui também um outro ponto. Existe também alguns debatedores dizendo que está chegando no limite do desenvolvimento das IAs, porque a curva exponencial ela já está arrefecendo a curvatura dela de o quão mais as IAs conseguem se desenvolver, né? Quanto mais tokens elas conseguem processar e tal. Então existe esse embate que, bom, estamos chegando no teto da onde essa arquitetura de Deep Learning atual que a gente utiliza, ou seja, existe uma arquitetura para cada tipo de função, né? Uma arquitetura para imagem, uma arquitetura para vídeo, uma arquitetura para texto e outra arquitetura para voz, mas o texto é o que a gente mais utiliza, né? A gente tem os GPTs aí que a gente mais utiliza são voltados para texto. Então tem uma arquitetura para cada uma dessas funções. E as arquiteturas elas estão chegando no limite delas de curva de desenvolvimento. A gente não está... Antes a gente tinha um desenvolvimento a cada nova versão, a gente dava saltos gigantescos nos desenvolvimentos, né? ChatGPT 2, 3, 3.5, 4. A gente tem saltos gigantescos e a gente começou a diminuir mas daí também não se sabe se é uma questão comercial, porque tu se impõe a colocar novos produtos no mercado o mais rápido possível para te não perder tração, então tu continuar o teu hype sempre sendo tu uma empresa de destaque, então tu bota qualquer nova inovação que tu faz, tu já coloca lá pra rua e divulga aquilo, e daí tu vai vendo que esse gap entre um lançamento e outro, o desenvolvimento já tá diminuindo, né? Tá achatando essa curva entre uma versão anterior com uma versão nova. Então tem essas duas linhas, ou é uma questão comercial que eles estão tendo que botar muita coisa pra rua rapidamente, para competir no mercado onde várias IAs estão surgindo e sendo fortes. Até a gente vai falar nesse vídeo daqui a 5 minutos, a gente vai falar sobre uma IA chinesa que está batendo forte no ChatGPT com pouco tempo de treinamento. Então a gente tem esses dois pontos. Ou a arquitetura está chegando num limite, ou eles estão tendo que divulgar tão rápido as novas versões que a gente não está notando tanta diferença entre uma versão e outra. A gente são a coisa sobre a qual todos estão falando. Eu acho que por um bom motivo. Você sabe? Essa ideia de que você pode dar a um sistema de IA uma tarefa bem complicada, como uma tarefa que você daria a um humano muito inteligente que leva um tempo para executar e usar um monte de ferramentas e criar algo de valor. Esse é o tipo de coisa que eu espero para o próximo ano. E isso é um grandíssimo feito. A gente fala sobre isso como: você sabe, isso vai acontecer, mas isso é como. Se isso funcionar tão bem quanto esperamos, isso pode realmente transformar as coisas. Então, o que devemos pensar? Ele tem razão, a gente está normalizando uma coisa que é completamente fora da curva, né? Se a gente pensar 3 anos atrás, o que a gente tem hoje é absurdo, só que a gente, claro, como ser humano, a gente se adapta muito fácil e tem a questão mercadológica. Então, a gente vê lançamentos de coisas que há 3 anos eram inimagináveis. Eu tenho um agente trabalhando para mim, fazendo coisas que eu tinha que fazer antes. Então, já se normalizou. E a gente pensa assim, mas é um agente, só que são coisas realmente transformadoras, né? Uma série de manchetes nas últimas semanas, onde as pessoas falaram sobre talvez as leis de escalabilidade da IA estarem diminuindo. E você fez um tweet. Eu não sei se foi crítico ou muito direto. Você fez um tweet em que escreveu: não há muro. Eu não vejo como poderia ser menos crítico do que isso. Tipo, aquilo foi uma tentativa de não ser nem um pouco crítico e dizer: ei, isso vai continuar. Na verdade, espero que isso resolva a questão, pelo menos por um tempo. Sim, sempre fiquei surpreso com o quanto as pessoas adoram especular. Há um muro. A escalabilidade vai continuar. E como se em vez de simplesmente... Ele está respondendo um pouco o que eu falei uns minutos atrás sobre a escalabilidade. Então, o repórter ali, o entrevistador disse que ele fez um tweet falando que não há muro, né? Não há muro para o crescimento, não há uma barreira para o crescimento. O crescimento vai continuar sendo exponencial. Então, eu tendo a achar que a questão não é uma questão de arquitetura, é uma questão mais realmente comercial, que eu tenho que botar
novas versões para a rua o quanto antes. Antes era por semestre, antes era anual, agora tem que ser mensal ou semanal, novidades, porque o mercado fica ansioso e daí qualquer empresa nova que lance uma nova versão, ela já entra no hype, daí já diminui o acesso da tua plataforma, então realmente é uma questão comercial. A gente olhar a curva do progresso e dizer, talvez eu não deveria apostar contra uma exponencial como essa. Em qualquer caso, nós temos um monte de coisas novas e incríveis. Então, estamos fazendo essa coisa divertida para as festas. Estamos fazendo 12 dias de OpenAI, começando amanhã, mas vamos lançar algo ou fazer uma demonstração todos os dias durante os próximos 12 dias úteis. E sem dizer muito sobre o que vai acontecer amanhã, é progresso contínuo. Ou seja, o que ele está dizendo, a gente está no Shipmas, que é uma série de divulgações da OpenAI, que ele começou na quinta-feira, né, porque o vídeo sai depois, eu estou gravando hoje no dia que começa as atualizações. Ele começa 5 de dezembro e ele vai até 20 de dezembro, ou seja, são 12 dias úteis, como ele disse ali, que ele vai todos os dias vai ter uma divulgação de uma novidade. A gente está tendo divulgação hoje, no dia que a gente grava esse vídeo, e depois eu vou fazer um resumo e vou esperar ele fazer os 12 dias de divulgação, porque senão cada dia eu vou ter que gravar um vídeo sobre uma novidade, senão só se for alguma coisa muito fora da curva, que eu acredito que não seja nada muito fora da curva. E agora eu vou mostrar para vocês, na verdade não é algo que já está no mercado rodando, mas é um vídeo mais para mostrar as possibilidades que a IA vai nos trazer, como ela vai de fato revolucionar o mercado. Um pouco do que eu já disse nesse vídeo, a gente vai ter a implementação de IAs, de agentes de IA dentro dos softwares. Para mim, a grande jogada da IA realmente vai ser essa. Assim como a gente já tem ali, por exemplo, quem utiliza Photoshop, já tem a geração de imagens dentro do Photoshop, ampliação de imagem, mudanças, e a generativa já está aplicada dentro do software de geração de imagens da Adobe, que é o Photoshop. Então eu acredito que vá mais nessa linha, e esse vídeo que a gente vai ver agora de 2 garotos lá dos Estados Unidos, eles estão desenvolvendo algo que é exatamente isso. Eu não vou dar spoiler, mas eu vou mostrar para vocês exatamente isso, o que eles estão criando lá. Vamos ver junto. Certo. Então, a maioria dos modelos de inteligência artificial exige que você os direcione com palavras para fazer ajustes. Mas por quê? Zack, Aaron. Opa, E aí, pessoal? e aí? Ok. A cara dos nerds. Ah, tá louco. Então você... Não tem como buscar os guri, não tem como. Olha a cara desses nerds, velho. Vocês estão criando modelos 3D gerados por inteligência artificial? Isso mesmo. Basicamente, você pode falar qualquer coisa e ela ganha forma na tela. Depois é só mandar para as impressoras 3D e pronto. Mas, antes de explicarem como isso funciona, vocês precisam entender o problema que... Vocês entenderam? É um prompt onde tu pede uma imagem 3D. Então, quem trabalha com CAD, quem trabalha com Pro Engineer, quem trabalha com AutoCAD, quem trabalha com ferramentas que desenvolvam modelos 3D, quem faz aquelas imagens para impressora, né? Impressora 3D. Então, tu gera a imagem através de um prompt. Eu quero uma caneca, eu quero um copo, eu quero um cubo. Tu bota no prompt e ele gera a imagem, renderiza a imagem 3D para ti. Então não é um prompt de texto, não é um prompt de imagem, não é um prompt de vídeo, não é um prompt de áudio. É um prompt para gerar objetos 3D, tá? estão tentando resolver. Quase todos os modelos de inteligência artificial te forçam a explicar exatamente o que você quer para obter resultados. Mas, às vezes, você quer muito mais controle sobre o que está criando do que consegue descrever. Por exemplo, eu quero que essa jaqueta seja de um tom específico de azul ou que este personagem esteja em uma pose específica. Mas, por mais que eu peça para a inteligência artificial gerar, ela nunca acerta completamente. Cada vez que você diz algo, ele já... Cara, isso é muito, muito real. Quem utiliza esses softwares de geração de imagem, principalmente, de texto a gente consegue desenrolar ainda bem, mas o de imagem eu utilizo muito do Photoshop dentro da agência e é complicadíssimo, assim, de tu gerar coisas específicas, sabe? Tu coloca detalhado no prompt e não sai. Tipo, eu quero uma camiseta, a minha foto do perfil ali, que é uma camiseta laranja criada no Photoshop pela IA generativa, aquela camisa é amarela. Tá? Existe uma maneira simples de tu mudar a cor de uma camiseta dentro do Photoshop. E eu quis fazer através da IA generativa. Uma trabalheira
Porque não vinha com logo, vinha com uma estampa, vinha com coisas que do jeito que eu não queria, do tecido errado, e era complicado de tu ficar colocando. Então ele coloca isso ali. Quando tu vai gerar a imagem, é complicado de tu balizar os parâmetros do que tu quer. O tom da roupa, o que ele fala ali da jaqueta, eu quero uma jaqueta azul, mas eu não quero nesse tom de azul. Eu quero o cara, mas eu não quero ele nessa pose, eu quero numa outra pose. Então são todos parâmetros para quem gera a imagem que realmente faz muita diferença tu conseguir controlar esse ajuste fino da imagem que tu quer sem ser pelo prompt, de ser um ajuste realmente palpável, vamos dizer assim. E essa solução que esses dois moleques fizeram faz exatamente isso. Era um painel inteiro de parâmetros. Tipo, ele cria sliders. Sim, sliders. Ele cria sliders. Vocês acham que conseguem fazer um bloco de Lego para mim? Ou seja, tu faz o pedido, a requisição no prompt do objeto 3D que tu quer. Tu faz a requisição no prompt do objeto 3D que tu quer. E ele simplesmente, além de ele criar o objeto para ti, o agente, a IA, ela pensa de quais são os parâmetros que aquele objeto tem, quais são os dados que aquele objeto tem. Ele tem a altura, ele tem largura, ele tem profundidade, ele tem a cor, ele tem um outro objeto dentro dele, ele tem alguma ponta que eu posso redimensionar, ou seja, a inteligência artificial deles, além de ela desenvolver o objeto, ela te dá todo o campo de ajuste do objeto ao mesmo tempo, ou seja, ela cria novos os sliders ali onde tu faz o ajuste fino, como a gente tem do volume no computador, aumenta e diminui, isso são sliders. Assim como ela faz o ajuste da peça na hora para ti. Tu muda a cor, tu muda o tamanho num toque, num slider que a própria inteligência artificial cria. Ela criou o objeto e o menu para te ajustar a peça que ela criou para ti. Isso é fantástico. Tu imagina numa utilização como isso com certeza ela vai ser implementado num Photoshop da vida, num Lightroom ou numa ferramenta de edição de vídeo. Com certeza isso vai ser implementado, essa solução deles. Vamos voltar ali pro vídeo. Eu me empolgo. Claro, quando eu pergunto pra você, Aiden, quais são as dimensões de um bloco de Lego, você pensa em coisas como, ele tem comprimento, altura, largura. Estamos, essencialmente, treinando esse processo de pensamento em um modelo de IA para que ele faça isso. Tipo, 100 milímetros entre os pinos. O que não é exatamente mais um bloco de Lego, mas a questão com essas ferramentas de IA é que elas geralmente não colocam o usuário no controle, sabe? Você só insere um comando que gera algo aleatório. Estamos criando uma ferramenta de design, então é crucial que o usuário possa iterar sobre os designs. Os parâmetros tornam isso possível. O software CAD não mudou muito desde sua criação, há uns 20 anos. E sabe, tem muita gente por aí que quer criar coisas. Exatamente, cara. Então eu fico imaginando como esses softwares vão se beneficiar disso, como um software que faz uma análise preditiva de desgaste de uma peça, por exemplo, como um Pro Engineer da vida, como ele vai se beneficiar de um agente de IA implementado, de um enxame de agentes de IA implementado dentro do próprio software. Como isso vai revolucionar a maneira como a gente cria peças, desenvolve coisas, como a IA vai nos ajudar a desenvolver coisas ainda maiores do que a gente já desenvolveu até hoje. Então eu fico alucinando às vezes nesse tipo de situação. E por último, a gente vai falar sobre uma inteligência artificial que ela simplesmente foi criada e treinada em 2 meses e nos últimos testes de benchmark ela já bateu, não é que ela chegou perto, ela superou o ChatGPT, o ChatGPT O1 Preview. Ela superou o ChatGPT O1 Preview em alguns testes de matemática, e em outros ela ficou muito próxima. 2 meses de treinamento e desenvolvimento, e a gente vai falar um pouco sobre essa nova IA que ela veio para... Ela promete combater o ChatGPT. Eu utilizei ela essa semana, que é a DeepSeek. Essa IA ela surgiu, a versão dela agora que é o R1 Lite Preview, que ela promete fazer coisas realmente muito, muito fortes. Tá? Ela veio com alguns comparativos, principalmente em testes matemáticos, ela superou o ChatGPT, e o mais importante que a gente vê que realmente ela mexeu com o mercado, que o Sam Altman deu uma entrevista essa semana, o CEO da OpenAI, que a gente viu a entrevista dele hoje, falando que ele é contra esses modelos, que os modelos chineses eles estão vindo com um modelo de abertos, né? Como era o ChatGPT, como era a OpenAI, que o próprio nome já diz, né? OpenAI, que ele era de código aberto, né? E agora ele está criticando os modelos chineses que estão vindo com código aberto.
que apesar de serem código aberto, eles estão conseguindo competir com uma empresa que tem um valor de mercado de 157 bilhões de dólares. Então, uma empresa feita numa cidade na China, não se sabe ainda o número de investimento, não se sabe realmente muitas informações sobre essa empresa, mas o que a gente sabe é que no benchmark, nos testes de comparação entre as IAs, eles estão se destacando muito. Essa é a cara dela, DeepSeek. Eu fiz alguns testes com ela. Deixa eu abrir aqui ela. Eu fiz alguns testes com ela e ela é boa, mas eu tenho alguns poréns, tá? Uma coisa importante, a gente tem 50, na versão dela, tá? Que é a melhor, a gente tem 50 mensagens por dia. O parâmetro dela de utilização não são tokens, são 50 mensagens por dia. Eu achei a parametrização de token por conversa baixa. Na minha utilização ali, ele tem 4.000 tokens de memória por conversa. Eu achei baixo. Mas o interessante dela é que ela mostra, durante o trabalho dela, né? Ela mostra como ela está raciocinando para resolver aquele problema. Tá? Vamos fazer um bem comum que todo mundo que utiliza inteligência artificial faz. Vou fazer essa simples aqui. Quantas letras R tem a palavra strawberry? Quantas letras R tem a palavra? Esse é um teste comum que muitas pessoas fazem, mas eu quero mostrar para vocês verem como ela funciona, como ela mostra. Claro, eu sei que o ChatGPT, se tu pedir, ele mostra qual é o raciocínio que ele está fazendo. Mas essa aqui, naturalmente, ela mostra como ela quebra como ela quebra o problema e como ela faz o raciocínio em cima do problema. Ela mostra aqui. Em qualquer pergunta que tu fizer para ela, ela vai fazer exatamente esse raciocínio. Eu achei ela boa para algumas coisas, eu fiz algumas comparações entre o ChatGPT e ela. Não vi, assim, uma coisa que eu vou dizer, eu vou parar de usar o ChatGPT ou o Claude para usar o DeepSeek. Porém, realmente é impressionante como ela chegou até aqui. O grande ponto dessa inteligência artificial não é o que ela está fazendo agora, que para algumas utilidades realmente ela é inferior ao pessoal que usa para desenvolvimento de software, também achou ela fraca em alguns aspectos. Mas o grande ponto não é o que ela está entregando agora, é o tempo que ela levou para entregar o que ela está entregando agora. E se a gente fizer uma projeção para 6 meses para frente, 1 ano para frente, a gente mostra que isso aqui realmente tem um potencial de bater de frente com o ChatGPT. Ele tem o potencial de bater de frente com o ChatGPT, talvez com o Claude na questão de textos, que eu acho o Claude superior para algumas para utilizações de criação de texto, mas o ChatGPT mais completo em linhas gerais, ela tem realmente um potencial de bater de frente com o ChatGPT, tá? Porque ela chegou aqui em 2 meses. Em 2 meses ela foi criada e ela foi treinada. O que se esperava que ela demorasse 1 ano para fazer, nas melhores das hipóteses, em 6 meses, em 2 meses ela entregou. Claro, a gente tem todo o aspecto de ser um desenvolvimento de uma empresa fechada, onde a gente não tem grandes dados. A gente está falando de uma empresa chinesa fechada, que a gente não tem dados de como ela chegou, quais são os dados que ela chegou que ela levou em consideração para chegar até aqui, qual é o tamanho dela para análise e desenvolvimento de informações, mas a gente pode levar em consideração que o Kai-Fu Lee falou naquele podcast que eu comentei nesse vídeo aqui, que é o primeiro do canal, onde ele fala que a China, além de estar querendo sair na frente, ela está investindo para isso, ela tem uma quantidade de informações gigantesca. E a gente sabe que inteligência artificial, ela precisa de 2 coisas para ser desenvolvida. Ela precisa de capacidade de processamento e volume de informação. E ele disse, a gente tem as 2 coisas. A gente tem um volume gigantesco de informações que por várias questões a gente aqui no Ocidente não tem, seja pelo tamanho da população, que lá é muito maior do que qualquer país do Ocidente, seja porque lá a informação, ela não tem as regras de sigilo da informação que nós temos aqui. Ou seja, tem muitas informações que as empresas legalmente não podem utilizar. E que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e um pouco aqui no Brasil, as regras são duras para quem utiliza esses dados, né? A gente tem o LGPD, então a gente tem, aqui no Brasil a gente tem a LGPD, por exemplo, então lá na China eles têm um volume grande, um bom acesso aos dados, um volume gigantesco de dados e uma capacidade de processamento que não deixa a desejar em nenhum outro país do mundo, elas não estão atrás dos Estados Unidos, eles não estão atrás da Alemanha, eles não estão atrás de nenhum outro país. Portanto,
É impressionante o quão rápido essa IA chegou até aqui. Eu vou mostrar para vocês algumas comparações que a gente tem aqui. Eu estava vendo esse vídeo aqui que estava falando para analisar o estudo da comparação entre essas IAs. Então a gente tem aqui, são 2 testes matemáticos aqui sobre o DeepSeek. No primeiro, ela fez 52,5 pontos contra 44,6 do OpenAI O1 Preview, que é o que está rodando agora, que a gente tem acesso ali no ChatGPT. E nesse segundo teste matemático também, ele fez 91,6 contra 85,5. Lembrando, é uma inteligência artificial que ficou pronta em 2 meses. Então a gente tem aqui um número bizarro. Aqui tem outros testes, ou seja, a gente pode ver nesse teste aqui que tanto o azul, que é o DeepSeek, quanto o verde, que é o ChatGPT, o ChatGPT fica ainda na frente. Mas olha a diferença do ChatGPT e do DeepSeek para os demais. Cloud, ChatGPT 4o, versão anterior do DeepSeek. Olha a diferença das versões onde ele estava aqui e onde ele está agora. Isso aqui é 2 meses de trabalho, gente. 2 meses, os caras saíram daqui para cá. 2 meses. Então, assim, eu acho que a gente está diante de uma IA que vai botar muito fogo no parquinho nos próximos. A gente vai ouvir falar bastante dele nas próximas semanas. Se gostou do conteúdo até aqui, deixa o joinha para eu saber, te inscreve no canal. Toda semana tem o IA News, onde a gente traz as últimas novidades dentro do mercado de inteligência artificial no Brasil e no mundo, aplicações práticas, coisas novas que estão surgindo para a gente ficar sempre por dentro das novidades, tá certo? Te inscreve aí no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!